Marcos capítulo 9, do verso 15 ao 25. Evangelho de Marcos diz assim: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrima: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Bom, normalmente, quando a gente tem um texto bíblico, a gente usa o texto em si. Eu estou usando o contexto e a expressão desse texto para poder usar, ver aqui onde está as palavras crer e ter fé. E elas têm com o mesmo sentido. Então, veja bem, aqui está falando, ó geração incrédula. Aqui, essa mesma palavra é a geração que não tem fé. Então, a palavra incrédulo está trazendo geração que não tem fé. Aí, quando Jesus fala tudo é possível que crê, também é a mesma palavra que diz a pessoa que tem fé. Aqui está falando crer. E quando ele fala, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio. Esse creio também é a mesma palavra sobre fé. E ajuda-me na minha falta de fé é a mesma palavra incredulidade. Então, algumas traduções trazem uma coisa, então é isso que eu queria fazer uma coisa aqui. E o verso 25, então, para a gente concluir a leitura, diz assim: Vendo Jesus a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. Eu não gosto de terminar o texto sem que o milagre aconteça, né? Então, aqui, eu quero fazer uma coisa que não é do meu feitio. Eu não gosto de mexer com palavra do original e trazer muita palavra do grego e tal. Mas aqui não tem como eu escapar disso para que fique mais claro, tá certo? Então, me perdoe um pouco o gramaticismo que vai ter que colocar aqui para que vocês possam entender um pouquinho por que dessa confusão da mesma palavra, né? A confusão da tradução e a confusão da gramática em termos de fé e crer, ela vem desde as primeiras traduções da Bíblia para o latim, tá? Então, e do latim para o português também se transportou. Por quê? Tanto o latim quanto o português é uma língua latina, né, de origem, de raiz latina, eles são mais pobres que o grego, na questão da forma de traduzir. Então, o tradutor, eu não vou trazer o nome dele aqui, que não vem ao caso, mas ele teve muita dificuldade, por quê? No grego, a palavra fé que eles usam aqui, eles usam o pisteu no grego, eles usam, é um verbo. Então, ele flexiona o verbo. E no português, ele não flexiona. O que é flexionar? Eu amo, tu amas, ele ama. No grego, no português, para nós falar fé, eu dizer, eu tenho, você tem que colocar outro verbo junto. Eu tenho fé, tu tens fé, nós temos fé, vós tens fé. Entendeu? Então, por isso que o tradutor tentou encontrar uma palavra no português ou no latim, que veio depois o credere lá e o crer aqui, que veio essa palavra para poder trazer uma palavra que tivesse a substância. No português, então ficou a palavra crer, na grande parte onde se refere à fé. Eu já vou explicar para vocês aqui mais para frente, essa palavra crer fica a palavra equivalente à fé. Só que no sentido que a gente tem, aqui, e na própria língua portuguesa,
a palavra crer nem sempre tem o peso de solução e de definição do que é o sentido dela como fé. E aí que começa a confusão, e depois, porque também hoje chega aonde se diz onde chega a se dizer essa mistura de crer e fé e crença, que na prática você vai ver que é muito diferente da gramática. Então a gramática aqui é só uma confusão de palavras. Na prática, a gente tem uma coisa mais profunda. Então, por exemplo, já na palavra, a palavra fé do grego, a palavra fé substantivo igual no português, ela tem também, que é o pistis. Falei para vocês que não gosto de ficar falando essas palavras aqui. Mas esse pistis é o seguinte, é o que está escrito lá em Hebreus. Hebreus 11, 1 diz assim, ora, a fé. Tá certo? Está falando a fé como, acho que é substantivo, se não me falha a memória aqui da língua portuguesa. Olha, a fé. Então, se referindo à fé, né? Não é a ter fé, ou exercer a fé, ou viver a fé, né? Não é uma ação, ela é uma definição. Tanto é que vem um artigo definido antes, a fé. E, então, ali ela tá igual, por isso que todas as vezes que ela vem como substantivo, vem assim, precedido de um artigo definido, a fé, no português se transmite ele vem com pistis e é traduzido no português como a fé, como fé. As demais palavras, ela vem traduzido como vem traduzido como crer, ou alguma palavra nesse sentido, ou uma palavra complementar, como aqui a gente leu no texto, que diz assim, ajuda-me na minha falta de fé. No grego, a palavra apistia, quer dizer, seria a palavra mais perto disso no português, seria a incredulidade. Ajuda-me na minha incredulidade. Só que crer tem um sentido muito mais profundo do que, muito mais raso do que fé. Então, por isso que a gente vai trabalhar hoje eu dou essa introdução de gramática só para situar você. Porque quando a gente diz lá, ora, a fé, ele está dizendo, ora, pistis. É a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Então, essa palavra pistis, por que eu quis falar ela? No original, ela é usada em relação à convicção da verdade. Convicção da verdade. Ela é usada nesse sentido. É uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Então, tem uma grandeza essa palavra maior do que o vocabulário natural da palavra crer. Então, na Bíblia é trazido sempre com esse peso de que se trata de coisa divina, de relacionamento com Deus. Entendeu? Então, quando simplesmente traduz por crer, ele não consegue trazer o peso dessa palavra quando se traduz assim. Mas como aparece como verbo, ela traz o sentido de prática da fé, né? Por exemplo, vou lá em Marcos 16, acho que 15 ou 16, agora não sei se é 16, 15 em diante, acho que é 16, quem crer e for batizado será salvo. Então, nesse crer, tá certo? Ela vem o pisteu do grego. Então, esse pisteu, essa palavra, está dizendo assim, é um verbo, que é a mesma coisa que crer e permanecer crendo. Né? Aliás, se fosse traduzir no correto, mas esse crer aqui quer dizer uma fé prática em Deus. Quem tiver uma fé prática em Deus e for batizado será salvo. Então, toda vez, só para você entender, onde se lê fé, a fé é o substantivo natural, lá que é o pistis que eu já falei. E quando a palavra pisteu é traduzido por creu, porque o crer só, eu creio, tu creias, ele crê. Tá certo? Então, eu dei essa introdução na questão gramatical para entender. Então, aí, do crer, vem a palavra incrédulo e vem a palavra incredulidade, que tudo é dentro da palavra, é derivado da palavra crer. Tá certo? Então, dentro da tradução para o português. Mas, assim, se na gramática é difícil, é confuso,
Então, nós vamos para a prática. Vamos ver o que na prática, essa diferença de fé e crença, o que isso pode impactar. E aí que eu convido você a prestar bastante atenção, porque isso pode mexer com as suas convicções. As pessoas estão falando para mim semana passada, você pegou pesado. Fala, não, eu prefiro falar a verdade enquanto é tempo, para quem quer ouvir a verdade enquanto é tempo. Ou provocar as pessoas para ter uma reflexão mais profunda, com profundidade, para que depois elas não se digam, ó, ninguém falou isso para mim. Tá certo? Então, eu peguei e uma maneira da gente entender essas duas coisas, eu vou trabalhar hoje só com contrapontos. A fé versus crença. Isso é fé, isso é crença. Mas a crença não simplesmente no sentido restrito da palavra, sim da prática. E no sentido restrito da palavra, os gramáticos dizem que é a mesma coisa, que faz tanta coisa, mas para nós tem um significado mais profundo. E muitos na teologia, a filosofia até traz isso como uma coisa parecida, a mesma coisa, mas na prática nós temos um pouquinho mais profundo isso, né? A primeira coisa que é importante dizer para você é que a fé e a crença, elas podem conviver juntas. Porque a fé, ela pode coexistir com onde tem crença, tá certo? Por exemplo, a pessoa pode ter práticas de crença, mas ela pode ter a fé também. A crença por si só, se ela for verdadeira e não de oposição à fé, ela pode conviver, porque a fé ela é maior, é mais substancial do que a crença. Agora, a crença isolada não equivale à fé. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que praticam a sua crença dentro das igrejas evangélicas, pentecostais ainda, praticam as suas crenças, mas não exercem a sua fé. Tá bom para você? Vou repetir. Tem muitas pessoas que há muitos anos praticam a sua crença dentro da sua igreja, mas não exercem a sua fé. E espero que ninguém que está aqui ouvindo ou participando seja dessa turma, mas se for, é melhor ouvir hoje e aprender essa diferença. E é por isso que eu convido você a ficar, a chamar aquela pessoa que você acha, olha, vai ter um negócio aqui que vai mexer com, vai me desafiar. E eu quero ouvir isso. Então, a fé e a crença podem subsistir juntas, né? Desde que a fé se sobrepõe à crença, porque a fé é maior, a fé é verdadeira, se ela é exercida como fé, é maior e sobrepõe. E a crença isolada não equivale à fé. Uma pessoa que só crê, né? Lembra bem que eu falei de tudo é possível que crê lá no sentido da Bíblia, está dizendo tudo é possível que tenha uma fé prática e pratica a sua fé. O crer é pobreza de tradução do português, tá certo? Então vamos lá. O conceito básico da fé, para a gente começar, diz assim: fé é a certeza do que se espera e a convicção do que se não vê. Então é o seguinte, tem duas palavras aqui que são muito fortes: certeza e convicção. Então fé não pressupõe dúvida em momento nenhum. Fé não pressupõe dúvida, ela é certeza mais convicção. Então, é muito mais profundo que a gente está simplesmente trabalhando num conceito aí de crer ou não crer, ou descrer. A fé não tem o desfé, tá certo? Fé você tem ela ou não tem. Né? Você exerce ela ou não exerce. Crença, presta atenção, vamos começar os contrapontos agora. Crença é tentar manipular o divino através de práticas, ritos, pagamentos e penitências. Já pegou firme. Crença é tentar manipular o divino através de práticas, ritos, pagamentos e penitências. Sabe o que é aquela crença? Pessoa que acha porque ela vai na igreja tantas vezes por dia, que ora assim, que faz isso aqui. Sabe o fariseu? Eu tenho jejuado, eu faço isso. Acha que isso o faz tentar manipular o divino. É campanha daqui, é fazer essas coisas aradas, tudo ali. Não que isso seja errado, mas a pessoa só acha que é assim que ela influencia Deus. Isso é crença. Crenças são modelos, manias, liturgias, aparências.
Por exemplo, vou falar uma crença que não estou dizendo, já vou dizer, não estou dizendo que é errado, mas é errado a maneira como você pode fazer isso. Uma pessoa pode fazer isso por fé e outra por crença. Por exemplo, se não for lá na frente do púlpito receber oração, não recebe a bênção. Isso pode ser uma verdade, né? Mas na grande verdade, a fé não está em ir à frente. A fé está em perfeito relacionamento com Deus. É uma coisa muito diferente da outra. Então, quando eu acho que o fato de eu vou à frente receber a oração, e isso me faz eu receber a bênção, não, aí é crença. Né? Eu tenho fé que vou receber uma bênção. Eu confio, eu tenho certeza, eu estou na convicção disso, que a bênção pode ser o sim ou não, é bênção do mesmo jeito. A crença não, a crença ela tem outras características que nós vamos ver para frente. É Deus fazendo o que você quer. E a fé não, a fé você vai à frente, recebe a oração, e seja qual for o resultado, você continua firme, sabendo que foi abençoado. Isso é fé. Levantar a mão, levanta a sua mão para você receber, estenda a mão para receber. Isso tudo é crença. Se a tua esperança está no gesto, é crença. Se a esperança está, se a certeza disso está numa coisa material, é crença, é uma forma, é um formato, é um jeito. De novo, repetindo, não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que se você achar que é isso que faz a receber, pronto, é crença. Outra coisa, tudo que é coisa, só faz campanha. Tu vai dar campanha para isso. Não faz campanha para isso. Daqui a pouco, o que resolve para ela é a campanha. Não é Deus. Ela acha que manipula Deus fazendo campanhas. Isso é crença. Eu não sou contra fazer campanhas. Sou contra entender que tudo que é coisa precisa de campanha. Por exemplo, quando se fala em enfermidades, a Bíblia é muito claro. Né? Ela fala, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Não fala em campanha. Né? Você vê lá, continuar lendo Marcos 16, 15, diz, ir por todo mundo pregar o evangelho, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será em meu nome, e aí vai lá, imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados, tal. Tá certo? Então, tem coisa que é simples, as pessoas complicam. Então, tudo que é coisa, às vezes a pessoa quer fazer tanta coisa, tentar manipular Deus para fazer o que nós queremos. Isso tudo é crença. A crença é ver, querer ou precisar de uma coisa e buscar uma forma de alcançar isso pela palavra de Deus. Sentiu? Sentiram aí? É crer, querer ou precisar de alguma coisa e tentar achar uma forma de receber isso de Deus dentro da Bíblia. Complicou pro lado agora, né? Quer dizer, eu vou lá, não, aqui assim, levar as vestes de Pedro, as vestes lá para Pedro orar e o pessoal foi curado. Então vou mandar minhas vestes. A fé está nisso, não está no Deus. Não, tem que mandar as vestes. Não, aí é crença. A fé é o seguinte, falou, igual a mulher falou, eu não posso tocar nele porque eu estou impura, a mulher do fluxo de sangue. Mas se porventura eu tocar na sua veste, apenas eu serei curada. Um gesto de fé. Ela deu um jeitinho, tocou e foi curada. Não é porque todas as pessoas que tocaram, tinha uma multidão tocando em Jesus naquele momento. Mas ela fez sair virtude, porque ela que tocou Jesus foi a fé, não foi a mão. Não é o fato de tocar na veste, sim a fé dela foi materializada em tudo, no máximo que ela podia se aproximar de Jesus. Porque pela lei, se ela tocasse, ela como um fluxo de sangue, se ela tocasse nele, ela deixaria ele imundo. Pelo costume deles, pelo entendimento da lei deles. Então, fé é buscar algo que não vê, mas se espera com segurança. Você entendeu? A crença é ver, querer ou precisar de uma coisa e achar um jeito de querer receber ela de Deus.
A fé é buscar algo que não se vê, mas se espera com segurança. Ou seja, a crença quer ver primeiro. A crença tem algo material primeiro. Eu tenho aqui, não é isso que eu preciso. Eu quero aquela casa. Pronto. Ah, estou orando com fé porque eu quero aquela casa. Não, isso é crença. A fé vai te dizer, a casa que Deus tem preparada para mim vai ser a melhor que eu preciso nesse momento. E se Deus der aquela casa para mim, tá bom. Se não der aquela casa para mim, também está bom. Agora, quando eu vou lá, tem gente que vai lá, vou rodar o quarteirão, eu vou. Só o ato em si não resolve. Agora, você pode fazer isso desde que seja um ato muito claro de fé e não uma mandinga santa por querer ter a casa para você. Ou não, aí é quase macumba, daí tentar manipular Deus para dar o que você quer. Aí é uma crença bem perversa. Então, quando nós olhamos aqui que a fé é algo que não se vê, mas espera com segurança, então, nesse caso, quando estamos falando da casa, é aquela casa de uma maneira tranquila, você espera em Deus que aquela casa que Ele tem para te dar é a melhor, seja aquela que você quer ou não. E você vai viver feliz porque você estando com Ele, tá tudo bem. Tá certo? A fé é relacionamento. Fé é o lugar secreto. Crença é cumprir ritos, é local físico, é o salão de eventos, é o templo. Não estou falando contra o templo, estou toda vez colocando, não, fé não está substanciada em local, e sim está substanciada em nossos corações, dentro de nós. Como que é a nossa prática de fé é um pouquinho mais profundo. Porque se eu acho que as coisas só acontecem lá dentro da igreja, A, B ou C, eu estou materializando a fé em algo visível. E aí não é fé, porque a fé é algo que não se vê, mas eu tenho certeza que vem. Quando eu acho que só acontecem coisas visíveis, aí eu estou materializando a fé. Aí vira crença. A fé é você ter a certeza, mesmo que esteja dentro do templo, de maneira natural lá, mas você tem certeza que se você estiver lá, Deus é contigo, se você estiver na sua casa, Deus é contigo, Ele te responde. Se você for orar no seu quarto, te responde. Se for orar na igreja, te responde. Se for orar dentro do carro, te responde. Isso é fé, isso é relacionamento. Não é criar condição, Deus só responde aqui. Isso era lá antigamente. Deus tinha os métodos de responder. Crença é receber algo como verdade e crer. Então, aqui, por exemplo, é uma coisa que a crença pode conviver com a fé. Por exemplo, você recebe ensinamento e princípios bíblicos. Primeiro você precisa crer para depois praticar. Apenas crer é crença. A prática desses princípios bíblicos que é o exercício da fé. Então, quando eu só apenas creio, eu estou praticando a minha crença. Então, quando você recebe os princípios bíblicos, a primeira coisa, você pode crer. Vai crer. Depois você vai para a prática, e quando você pratica esses princípios de verdade, exerce sua fé. Porque aí você está praticando algo que você recebeu, mas você assumiu como verdadeiro, mesmo não estando vendo, né? Você assumiu entender sobre salvação, por exemplo, é algo impalpável. Mas você tem convicção da salvação, você tem convicção do céu, você tem convicção da eternidade. Então, alguém te fala sobre a eternidade e a vida após a morte, você, não, beleza, eu creio. Mas uma coisa é acreditar nisso. Não, acho que eu acredito depois da vida, depois da morte. Eu acredito que nós temos a eternidade em nós. Isso é normal. Agora, se você começa a viver uma vida prática dentro disso, e viver essa vida de uma maneira profunda, como para alcançar a eternidade, para alcançar a salvação, para viver uma vida sem não viver uma vida pecaminosa, mas para alcançar a salvação, aí sim, aí você começa a ter a fé na prática, tá certo?
A fé é pessoal e intransferível. Você não transfere fé. Mas a crença você pode crer apenas que outra pessoa acredita. Tem muitos filhos hoje que crê em Deus porque os pais acreditam. Porque os pais têm fé. O pai tem fé, mas os filhos acreditam. Não passaram pela experiência da conversão, a experiência com Deus. Então, aí qualquer coisa está lá ruim, está doente. Pai, vem orar por mim, ora por mim. Ele não ora, mas pai, vem orar por mim. Ou vô, chama o vô para orar por mim. É outro aspecto. A crença, as pessoas... É como você, por exemplo, ó, se eu chegar para você e falar, olha, eu já estive lá em Jerusalém e eu vi lá no túmulo de Jesus, tem isso, isso e isso. Você me conhecendo, sabendo que eu vou falar uma verdade, você começa a crer e acreditar no que eu falei. Isso é uma crença no que eu falei. E aqui você pode passar para frente como crença. Agora, falar que Jesus ressuscitou dos mortos com convicção, você não viu. Mas você tem dentro de você uma certeza absoluta que ele ressuscitou e que ele vive. Isso é fé. Fé é servir a Deus sem reserva e sem esperar nada. Hã? Fé é servir a Deus sem reservas e sem esperar nada em troca, porque ele já deu tudo por nós. Crença é querer, mesmo que discretamente, mesmo que não seja algo velado, que ele sirva aos meus desejos, às minhas necessidades. Será que tem isso hoje? Será que esse tipo de crença existe? Pessoas que creem em Deus para que Deus os sirva. Ele quer servir. Aliás, não tem pessoas, tem igrejas que funcionam em volta dessa crença. Essas igrejas não praticam a fé genuína em Deus. Elas ensinam uma crença que o Deus que eles pregam lá, que eu digo para vocês que nem sempre é esse Deus, porque esse Deus ele tem um compromisso maior. Esse Deus, nosso Deus é pela fé. Esse Deus que a gente sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, crença não agrada a Deus totalmente. O que agrada a Deus é a fé, é o relacionamento, é a profundidade da nossa convicção com Ele. Então, crença é quando se quer, mesmo que discretamente, que Ele sirva os meus desejos, as minhas necessidades. Eu vou lá orar mas eu quero aquela casa, eu quero aquele carro. E se ele não me der aquele carro, eu me frustro com Deus porque ele não me deu o que eu queria. A fé não, é falar, é aquele Senhor, mas se o Senhor não me der, tu és Deus. Se o Senhor me der outro, o Senhor é Deus. E eu vou estar feliz e grato. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. E aí, fé, veja bem, fé significa que a vontade de Deus é a minha vontade. Fé significa que a vontade de Deus é a minha vontade. E não achar que eu preciso convencer a Deus que a minha vontade seja igual a dele. Isso é crença. Eu vou repetir. Fé é você ter certeza que a vontade de Deus é a sua vontade. Quer dizer, a sua vontade, ela é subordinada à vontade de Deus. E tudo que for da vontade de Deus, automaticamente é a sua vontade. Nós não sobrepomos a nossa vontade acima da vontade de Deus. A crença inverte as coisas. A crença é, ó, a minha vontade é essa e o Deus que está aqui embaixo tem que me ajudar a fazer a minha vontade. Tá certo? Então, vou lá de novo. Fé. A vontade de Deus é soberana e a minha vontade está abaixo dela. Então, a minha vontade automaticamente vai ser subordinada e vai ser até a vontade de Deus. Nada para cima, nada diferente. Tá certo? A crença, eu inverto as coisas. A minha vontade está aqui querendo que Deus, né? Eu tô aqui, mas eu passo para cima, né? Eu mudo de posição, estou aqui em cima, e Deus tem que servir a minha vontade. Aí nós estamos falando de crença. Deus, a minha vontade acaba sendo, eu fico querendo que ela seja mais, eu uso Deus para me servir. Eu quero que Deus venha resolver para mim.
A vontade dele é para atender a minha vontade. E quando fala, a gente já ora com medinho, fala, não, e se Deus, a vontade de Deus for diferente? Aí não tem convicção. Crença. Eu estou para falar para vocês que nós temos um grande número de pessoas que praticam crença nas igrejas, que estão lá fazendo campanhas para tentar fazer Deus mudar de ideia e jamais estão subordinados à vontade de Deus. Ele quer algo, ele não aceita que Deus dê outra coisa diferente. Não viram? Se não ouve falar aquela palavra, eu determino, isso aí é a prática extrema de uma coisa que é fé. A fé você não determina nada. A fé eu confio. Eu confio que Deus vai fazer. E se ele fizer, ele é Deus e a minha fé é substancial nele. Se ele não fizer, ele é Deus e minha fé continua sendo substancial nele. Agora, tem gente que se Deus não dá o que ela quer, ela quer ficar desviadinha. Não, Deus não faz, não me responde. Não, não é que Deus não responde. Deus não faz o que você quer. Para de brincar com Deus. Vá no seu quarto, se humilha e diz para ele que você é um filho que precisa dele, que precisa entender os desígnios dele para a sua vida, para que você possa viver uma vida de segurança nele através da sua fé. Não adianta tentar convencer Deus a mudar de ideia. Não adianta você querer fazer campanha por uma cidade inteira orar, se não subordinar a vontade de Deus. Não adianta. Quando a gente está falando uma cidade inteira em intercessão é uma coisa, em oração, em clamor por uma coisa que pode não ser da vontade de Deus, que não esteja submetendo à vontade de Deus, não adianta. Então, a vontade de Deus é soberana. A fé é a pureza da relação com Deus. Vou repetir. A fé, anota bem isso. A fé é a pureza da relação do homem com Deus. A crença é a fé contaminada pela religiosidade. Essa eu vou postar no Facebook logo depois. Fé é a pureza da relação com Deus. Crença é a fé contaminada pela religiosidade. O que é religiosidade? É as práticas, é tudo aquilo que nós nos obrigamos a fazer, nós obrigamos a caminhar, a praticar, a ir, a estar tal dia, a estar tal hora, de tal forma, de tal jeito, fazer isso, não faz, né? Eu vou citar uma coisa, talvez um pouco polêmica, que está muito em voga agora, por exemplo, a prática da Santa Ceia. Agora, uns faz online, outros faz drive-thru, outros passa por dentro da igreja e recebe. Ninguém para analisar. E uns acham ruim assim, outro não concorda assim, outro concorda do jeito. Tá? Sabe por quê? Porque pouco se tem na essência do que é a ceia. Elas estão presas na crença do jeito de fazer e não no porquê se faz. Estão discutindo o jeito de fazer. Ah, porque a comunhão não é abraçar o irmão lá, meu querido. Quantas vezes você abraçou gente que você nunca conheceu e nunca viu e não sentiu nada por ela? Não adianta ser hipócrita. Comunhão é corpo de Cristo. É relacionamento com aqueles que são salvos. E quando se fala em corpo de Cristo ele é atemporal, não tem local, não tem reunião. Claro que é muito melhor e mais gostoso estarmos todos juntos, celebrar aquela música linda, sentir o céu descer, isso é ótimo. Mas não é isso que não é essa emocional que faz a diferença. O que faz a diferença é a razão, é o Novo Testamento, é se as pessoas realmente elas estão se rememorando o sacrifício de Cristo de uma maneira de se sentir pecador. Se você está realmente sentindo o peso do sacrifício de Cristo na cruz por você. Aí sim nós estamos falando em fé. Agora, você está falando, tem que estar lá na igreja, ou tem que passar assim, tomar o cálice assim, o pão assim, quem tem que partir o pão é fulano, tem que fazer ciclano. Isso é forma, é organização, é rito, é jeito de fazer. Tem que orar. Quer dizer, orou, fez online. Não. E a oração tem limite, por acaso? É limite nas quatro paredes?
Ah, quem orou, quem preparou não foi o dono da casa lá, na coisa. E aí? Entendeu? É muito valor para a forma, que eu posso até entender que é difícil de entender isso, por tanto tempo praticando a mesma coisa, mas pouco valor para a essência do que é. Conta uma história, diz que um elefante, se você amarrar a perna dele numa argola por 6 meses, eu não sei se é verdade, conta-se, e deixar ele amarrado por 6 meses, ele começa a andar, querer escapar e machuca o pé. E daí, depois de 6 meses, pode tirar a corrente, que ele não sai mais de medo de machucar o pé. Então, às vezes, a gente tem esse comportamento, a gente tá com a perna amarrada ali e nunca para pensar na profundidade daquilo que nós aprendemos desde criança, que nós estamos sendo muita crença e pouca fé naquilo que praticamos. E aí serve para oração, serve para apresentar criança na igreja, serve para batismo, serve para uma série de coisas. Que às vezes nós nunca paramos para ler o texto com mais detalhes, para aprofundar nossa análise, se isso que realmente faz sentido do ponto de vista da essência e não da forma. Então, crença é muito na forma. Para fé é a essência, é a razão, é o porquê. A crença é o que, é como. E eu queria agora, para encerrar, te convidar a fazer uma reflexão. Para você fazer, mas eu quero que você faça assim, não vai precisar fazer de verdade, mas se coloca nessa situação. Você conseguiu uma agenda com Deus. Deus te deu meia hora. E aí veio um anjo lá, veio alguém e diz, ó, tá aqui, ó, um papel e uma caneta. E você tá lá na sala de espera, você vai falar com Deus daqui a pouco. Tá certo? Você conseguiu uma agenda com Deus Todo-Poderoso, você vai falar pessoalmente com Ele. E aí, veio lá o anjo secretário e deu para você uma folha de papel em branco. Eu vi essa ilustração hoje no material que eu vi e achei muito interessante. Aí ele chega, o anjo, te dá um papel e uma caneta, uma folha em branco, né? E te dá E você recebe isso e fica ali na sala aguardando. Eu queria que você parasse por um minuto agora e pensasse o que você ia fazer com esse papel, com essa caneta. O que você faria? Já pensou? De repente você diz, poxa, e se eu esquecer alguma coisa? O que eu vou falar com Deus? O que você faria com esse papel? Né? Como nós não temos aqui como fazer isso, né? Eu diria para você o seguinte: se você pensou, eu vou anotar, você pode ter pensado assim, ó, eu vou anotar aqui todas as coisas para não esquecer de nada. Eu tenho tanta coisa para falar com Deus em meia hora, não é isso? Nossa, meia hora, O que eu tenho tanta coisa para falar com Deus, tanta coisa. E vai lá, anota. E acabou a folha e vira no outro lado, escreve. Isso aqui tudo tem que falar para Deus. Pensando, é uma oportunidade única na vida, né? Então, você pensou isso é crença. É aquela oração que você quer fazer e dizer tudo para Deus. Isso é crença. Sabe o que é fé? Ele falou, vou deixar essa folha de lado, eu quero aproveitar essa meia hora para ouvir tudo que Deus quer falar comigo. Glória a Deus. Às vezes nós perdemos uma oportunidade real de ouvir Deus porque a nossa crença nos leva a ficar anotando tudo que nós queremos falar para Ele e não paramos para ouvi-lo. Você já se viu preenchendo essa folha? Você já se viu preenchendo na sua oração essa folha? Às vezes você tem 5 minutos para falar com Ele e você vai lá e Aprenda a deixar a folha em branco.
Aprenda a ouvir Deus. Isso é fé. Encher a folha é crença. Encher a folha é crença, é fraqueza na sua convicção com Deus. Rasga essa folha. Rasgue ela. Ou, no máximo, use ela para anotar o que Deus falou contigo, para você não esquecer nunca mais. Mas eu já dizia assim, não, eu vou pegar, vou pôr meu celular para gravar, que eu não quero esquecer nunca mais esse aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos deixar esse negócio de querer dizer para Deus e o jeito de fazer e deixar Ele falar conosco. Isso é fé. É crer que nesse momento que eu tenho com Ele, mas não é meu com Ele, é dele comigo, que nós estamos aqui e Ele está aqui. Não queira fazer isso. Deus é fiel e santo e poderoso para nós deixarmos um momento desse desperdiçar com as nossas crendices, com a nossa falta de convicção de que Ele cuida de nós, que a sua vontade é soberana. Viver com fé agrada a Deus. A crença sozinha não agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não tem a convicção da sua fé, você não está agradando Ele. Corre, corre, larga essas crenças de lado e aprenda a prática de fé com toda a tua força. Batalhe por isso com todo o teu vigor, pois é assim que Deus te dará as maiores vitórias na sua vida, e é assim que você tem a paz em Deus, através da fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós,